Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live do Viajando San Andrés. Só esperar o Rafa chegar aqui da Help Turismo para a gente começar o bate-papo. Falar de algumas restrições que o governo de San Andrés colocou essa semana para a entrada de pessoas na ilha. Na verdade, uma suspensão do transporte aéreo na ilha do dia 1º de junho até o dia 1º de julho. Então, por enquanto, ainda não vai ter nenhum tipo de turismo em San Andrés, mesmo que seja interno. Ou seja, nem os próprios colombianos podem ir para San Andrés. E aí a gente vai bater um papo para falar como é que isso vai impactar financeiramente para o pessoal que é da ilha. E, enfim, deixa eu só chamar o Rafa aqui. Bate-papo. E aí, Mineiro? E aí, Stefan, beleza? Como é que tá? Tranquilo? Tá indo, cara. Só o frio, só que tá pegando. Então, aqui deu uma melhoradinha. Hoje já parece que amanhã vai esquentar um pouquinho mais. Vamos ver, né? Aqui tá meio gelada. De dia tá quente e à noite frio. Então, eu tava falando aqui pro pessoal o seguinte, que essa semana teve uns decretos lá do governo de San Andrés. Tô até com ele aberto na tela do computador aqui olhando. A suspensão do transporte doméstico por via aérea de meia-noite do dia 1º de junho até meia-noite do dia 1º de julho. Não vai ser permitido, só vai ser permitido transporte doméstico por via aérea nos seguintes casos: emergência humanitária, transporte de carga ou mercadoria e motivo de força maior, que deve ser alguma coisa. Agora, turismo mesmo interno, até 1º de julho tá vetado, não pode aí. E saiu uma outra também, foi eu falo que a sua live é a live das bombas. Saiu Sim. Mais uma também da IATA, que é sobre os procedimentos de como que vai ser a partir de 1º de setembro os voos nacionais e internacionais. Então já tem um protocolo a ser seguido pelo menos dentro da Colômbia para esses voos também, que é uma coisa que foi falada, que a gente estava comentando e muita gente perguntava. Eles já soltaram mais ou menos como que vai ser esse protocolo aí para retomada dos voos tanto internacional quanto nacional lá dentro da Colômbia. E tem algumas restrições bem tranquilas, assim, é o que a gente esperava, mas nada muito fora do normal. Sim, na verdade, até também tem algumas notícias são um pouquinho mais chatas, outras coisas são mais legais. Olha só, eu estava vendo que a rede GHL, ela já está toda ela certificada por um Inmetro deles lá, alguma coisa assim, a respeito de coisa sanitária. Biosseguridade. Né? De controle de biosseguridade, exatamente. É aquilo que a gente vinha falando aqui do controle, que os hotéis todos vão ter que ter esses certificados para abrir. E os hotéis que não tiverem esse certificado,
infelizmente, vão estar de portas fechadas aí pós-pandemia, até quando surgir a vacina. Então, mas aí, Rafa, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que, claro, a gente entende que para que tenha-se esse certificado, para que chegue nessa certificação, o cara vai ter que desembolsar uma grana, e não é todo mundo que está com dinheiro lá, porque, afinal de contas, os caras estão fechados, sem receber nenhum tipo de turista, sem nenhuma renda, já tem desde março, né? Então é humanamente impossível o cara ter dinheiro para bancar um certificado desse e tomar medidas de segurança, enfim. Só que aí vai virar um ciclo, né, estranho, porque se o cara não pode receber turista porque não tem a certificação, e para ele receber a certificação ele precisa de dinheiro, vai virar meio que uma bola de neve, né, porque o cara não vai ter o que fazer. Ele vai ficar amarrado, entendeu? E vai ter que esperar, por exemplo, meses até que essa pandemia passe, ou que se tenha algum outro tipo de certificação, ou algum tipo de protocolo que ele precise seguir, e que não exija que ele gaste tanto como ele gastaria nesse caso, entendeu? Então, eu acho assim, nesse inicial, a partir de 1º de setembro, quando o pessoal puder, os turistas puderem voltar para San Andrés, eu acho que foi aquilo que você falou na terça-feira na live, a oferta de hotéis ela vai ser bem restrita. Vão ser poucas as redes, poucos hotéis que vão estar funcionando exatamente por conta dessa certificação de biosseguridade. Então, assim, é importante que o turista brasileiro, quando for para lá, saiba que os hotéis que estarão abertos só estarão abertos porque vão ter essa certificação de biossegurança, né? E não só os hotéis, os passeios. Eu estava conversando com a Michelle, ela já está tendo uma certificação, vai ter algumas restrições, vai ter limitações de pessoas nos passeios. Então, isso já está assim, bem adiantado, então tem que esperar mesmo até quando voltar para a gente ter uma real situação do que vai ser o mercado do turismo colombiano. Eles estão muito mais avançados do que a gente aqui. Então a gente está passando alguns perrengues ainda, né? Não tem nenhuma posição. Infelizmente aqui no Brasil o turismo é deixado de lado. E lá fora eles já estão preocupando com outras coisas, já estão tentando voltar com a questão do turismo e assim, vai ter muita restrição. Por exemplo, um barco que cabia 50 pessoas, ele vai andar com 20. Sim, sem exatamente. contar que vai ter o álcool em gel, vai ter bastante restrição. E só aproveitando esse gancho, até a questão dos aviões, a circulação dentro dos aeroportos vai estar restrita. Só vai poder entrar dentro do aeroporto quem realmente for viajar. Nenhuma outra pessoa vai estar podendo entrar. Vai ser necessário o uso de máscara. Vai ter que, aquilo que a gente falou, um certificado de saúde, a pessoa vai ter que apresentar, vai ser aferida a temperatura dele antes do embarque. Se tiver alguma coisa, ele não vai embarcar. Dentro do avião, eles vão restringir também a circulação de passageiros nos corredores, inclusive no banheiro, justamente para não correr o risco de ter essa propagação. Então, assim, as medidas só estão fechando cada vez mais e tentando evitar novos surgimentos de Covid no país. Então, agora é aguardar para ver quando que volta realmente. Eu acho que para o turismo interno lá na Colômbia, acho que a partir de julho, eles já começam ali a fazer um pequeno esquenta lá deles poderem já circular por San Andrés, Cartagena, Bogotá. Sim. E eu creio que realmente o pico do turismo deles vai dar ali por volta de setembro, como é a previsão do próprio governo. Exatamente. E assim, deixa eu até dar uma boa noite aqui pro Luiz Fernando. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. O que você precisar de informação, tiver dúvida, pode procurar tanto a mim aqui no Viajando San Andrés, quanto o Rafa lá na Help Turismo, que a gente conhece um pouquinho a respeito do San Andrés, dá para te ajudar. Fica tranquilo.
ele está perguntando aqui, Rafa, se a maioria dos passeios, aliás, se os passeios estão proibidos, a maioria deles. Na verdade, hoje, nenhum passeio está permitido porque San Andrés está com uma quarentena bem restrita, né? Eles estão com um lockdown mesmo. Inclusive, assim que acabar essa live, eu vou entrar no Facebook e vou compartilhar com vocês umas fotos que o dono da pousada Colors of the Sea postou ontem no Facebook dele. Ele postou, ele estava andando, acho que provavelmente que ontem era o dia dele poder sair, né? E ele tirou fotos dos principais pontos da cidade, do centro comercial de San Andrés, onde tem maior concentração de pessoas. Quem já foi para lá, como eu, como o Rafa, como uma galera, sabe. E aí, Peterson, na boa aí? Cadê aquela corona que você ia trazer para nós? O cara só fala, né, Rafa? Não traz nunca, né? Só fala, ele nunca vai. Então, e quem conhece lá sabe que os pontos lá são, esses pontos que ele mostrou nas fotos, são lugares que vivem lotados de gente, tá? E quando eu falo lotado, é lotado mesmo. O aquário, por exemplo, eu fui em maio, que não é alta temporada, devia ter mais ou menos lá umas 300 pessoas. Não, mas eu falo ali... Johnny Key chega a 1000. Mas eu falo assim, Rafa, lugares ali no centro comercial mesmo, nas ruas mesmo, sabe? Lá no calçadão. No calçadão, lá mais pro centro, enfim. Não tem ninguém, 0 pessoas, as lojas todas fechadas. San Andrés virou uma cidade fantasma, tá? Então a restrição lá tá muito bem feita, muito bem feita. Inclusive até nessas restrições, nesses artigos que o governo de San Andrés decretou esses dias para trás, tem uma série de coisas, tá? Por exemplo, tá? Atividades físicas e exercícios ao ar livre. Só vou dar um exemplo, tá? Para maiores de 70 anos, 3 vezes por semana, das 6 da manhã às 6:30 da manhã. Não, é isso. Não, das 6 da tarde às 6:30 da tarde, acho que é isso. Isso. De 18 a 69 anos, das 5 da manhã às 7 da manhã. 2 horas diárias. Para crianças maiores de 6 anos, 3 vezes por semana, das 7 da manhã às 8 da manhã. E para crianças de 2 a 5 anos, 3 vezes por semana, das 8:30 às 9 da manhã. Isso para fazer atividade física ou exercícios ao ar livre. Tá? Então, ou seja, o lockdown em San Andrés está sendo muito restrito, exatamente para que se evite um contágio esse que não aconteceu. Ele é muito baixo. O índice em San Andrés é baixíssimo. São 15 casos, se eu não me engano, 21 total, né? Tinha uma morte só, e graças a Deus está tudo em paz. E a morte foi jogada na conta de San Andrés sem ter culpa, porque o cara morreu em alto mar e exatamente, só foi exatamente. Então, ou seja, o histórico de contágio de San Andrés, levando em consideração a população, é praticamente 0, né? Então, a gente tem que dar os parabéns para o governo de San Andrés, que está fazendo um negócio muito, muito, muito perfeito para manter a população saudável lá e bem de saúde. E os primeiros casos que surgiram lá do Covid-19 foram de militares das Forças Armadas colombianas que estavam para a Europa e regressaram para San Andrés e pegaram. Então, assim, já controlaram, o negócio está bem tranquilo, não está igual os nossos casos aqui. Eu estava vendo aqui umas perguntas aqui. O Luiz perguntando sobre os passeios, está proibido? Eu acho que não vai estar proibido. Não tem essas questões de proibição, vai ter restrição. Sim. E o único local que proibiu e não vai existir mais o passeio é para Cayo Bolívar. Quem tinha esperança de conhecer, já pode riscar aí, porque esse aí não tem mais, é só por fotos e vídeo que vai ver. Quem foi, não foi, não vai mais. E assim, não vai mais. Mas, Rafa, eu te mando foto depois, tá? Você pode acompanhar. Pode deixar. Foi um mês antes de eu ir. Aí eu fiquei triste.
Então. Perguntaram em relação das passagens aqui também. Se vai ter alguma redução, ninguém sabe. As companhias aéreas estão todas simplesmente caladas. Ninguém sabe nada. Eles estão com os bilhetes à venda. A gente até comentou na live de terça-feira sobre os preços. Está a partir aí de R$ 2.400, tanto saindo de Belo Horizonte, Rio ou São Paulo. De setembro em diante, não está tendo diferença nenhuma. E para quem está esperando essa redução, vai ter que esperar aí um tempinho maior. Então, quem comprou a passagem aí por volta de R$ 1.400, R$ 1.600, que era a média de preços antes da pandemia, guarda ela, deixa em aberto e remarca. Perguntaram que eles estão querendo cobrar, aí vai depender da questão de onde que comprou a passagem. Se a passagem foi comprada aqui no Brasil através de uma empresa brasileira, a pessoa tem o direito de remarcar a viagem para o mesmo local, sem a cobrança de diferença ou tarifa pela companhia aérea. Então, quem tem essa passagem aí que foi cancelada, ele tem esse direito de remarcar para qualquer data, desde que seja para o mesmo destino. E salvo as exceções, em alta temporada eles estão cobrando uma pequena diferença. Se você não comprou para alta temporada, se comprou para baixa, você pode remarcar em qualquer período do ano. Então já tem essa flexibilidade. Agora, se você comprou passagem, a maioria dos sites não são aqui do Brasil, você está sujeito à lei do país de onde que o site ou a empresa foi aberta, ela é registrada. Então, se eles não quiserem remarcar, se quiserem te cobrar alguma coisa, aí você, infelizmente, vai ter que pagar, porque eles vão seguir as leis do país de onde que eles estão. E para acionar eles fora do país é um pouquinho complicado. Rafa, deixa eu só fazer o seguinte, vou responder um pessoal que está perguntando as coisas aqui na live. Primeiro para o Luiz Fernando, ele está dizendo se a gente sabe dizer se tem algum tipo de promoção para o ano que vem. Na verdade, assim, as pousadas principais da ilha ainda estão fechadas e elas vão ter que passar por um processo de certificação em relação à biossegurança. Isso vai demorar um pouquinho para acontecer. Acredito que para o ano que vem, os preços que eles estavam praticando no início desse ano vão ser mantidos. E honestamente, a gente também, claro, tanto eu quanto o Rafa, a gente costuma sempre olhar os dois lados da história, tanto o lado do consumidor, que nós somos também, quanto o lado dos donos de pousada, dos agentes de viagens lá de San Andrés, dos operadores de turismo de lá, né, como dos donos, como dos hotéis, enfim. Nós acreditamos, e isso é uma coisa que a gente tem falado com frequência nas lives, é o seguinte: a gente acredita que os valores vão ser os mesmos, tá, sem nenhum tipo de reajuste, dos que estavam sendo praticados antes da pandemia. Isso, para quem fechar ainda, a gente tem visto com frequência também, por exemplo, redes como GHL, vendendo pacotes já para 2021 com 40% de desconto, ou seja, até mais baixo o valor do que estavam sendo praticados antes da pandemia. Claro, para quem fechar agora, para o ano que vem, por exemplo, para o final do ano, para o ano que vem. Por quê? Porque esses caras estão precisando de caixa, estão precisando de injetar dinheiro neles agora, porque eles estão parados há 3 meses. Então a gente compreende. Já as pousadas, elas vão ter um pouco mais de dificuldade, também era o assunto que a gente estava conversando no início da live, por conta de um ciclo que vai acontecer a partir de agora, onde todo tipo de hospedagem, seja hotel, seja hostel, seja pousada, seja qualquer tipo de hospedagem que tem em San Andrés, para poder receber turistas, elas vão ter que ter um certificado de biosseguridade, de biossegurança, e esse certificado não é barato para tirar. É uma série de protocolos que eles têm que seguir, tá? E que inicialmente as maiores redes de hotéis de San Andrés vão conseguir ter, e as menores vão enfrentar essa dificuldade. Por quê? Esses caras não têm grana agora para bancar esse certificado, ou seja, para tomar as medidas necessárias para adquirir esse certificado, né, para seguir os protocolos. Por quê? Porque eles estão sem fluxo de caixa já desde março. Então agora eles vão entrar naquele ciclo. Eles não vão conseguir o dinheiro para fazer o certificado porque eles não têm hóspedes,
e eles não vão poder receber hóspedes porque eles não têm o certificado. Então isso vai levar um tempo até que isso entre no trilho, tá? Então assim, talvez, pode ser que as redes hoteleiras maiores de San Andrés pratiquem valores iguais ou até mais baixos do que estavam sendo praticados antes da pandemia. Já em relação às pousadas nativas, aos hostels, ou seja, as menores hospedagens em San Andrés, provavelmente esses caras não vão conseguir manter os mesmos valores que estavam sendo praticados antes da pandemia, exatamente por conta disso. Então, assim, é bem difícil da gente prever o que está acontecendo. Agora sim, deixa eu só continuar respondendo aqui. O Luan está agradecendo a Help Turismo aqui, que ajudou com a questão do seguro. Bom, o Rafa é expert em seguro viagem. E todo mundo já sabe. O caso do Luan foi um caso à parte. Esse daí eu tive que comprar a briga para ele, porque eu me coloquei no lugar dele e não achei certo o que eles queriam fazer com ele. Aí no final, tá certo, é assim mesmo. Falei, não, isso daí é errado, então vamos tentar reverter, e graças a Deus reverteu. Era dele mais 4 pessoas que estavam no mesmo coisa lá. Eles tentaram descer por goela abaixo, mas comigo não passa. Tá certo, é isso mesmo. Outra aqui do Paulo, perguntando qual é a alta temporada na Colômbia. Dezembro até abril, início de dezembro até final de abril, alta temporada. Que mais? Estou preocupado com o que você disse sobre as pousadas estarem funcionando, pois não serão todas elas. Então, Luiz Fernando, fica tranquilo que a gente conhece muito dono de pousada lá em San Andrés, a gente tem contato constante com o pessoal de lá, então a gente vai estar sempre atualizando todo mundo, seja aqui nas lives, seja via Instagram, seja via Facebook, lá no nosso grupo do Facebook, tá? Deixa eu ver aqui, o Alex está falando que... O Diego mesmo é um que tem a pousada, eu conversei com ele já está tomando as providências para conseguir esse certificado de biosseguridade. Eu conversei com a Michela também, que faz os passeios em Cartagena. Esses documentação são mais de 100 páginas que a pessoa tem que entregar para o governo e aguardar análise. Então é um processo muito burocrático que todo mundo vai ter que passar lá se quiser funcionar. E o setor de turismo na Colômbia não tem gente suficiente para atender essa demanda toda dessa forma que eles estão também. Então, assim, vai ter gente que vai estar fechada, tem gente que não vai estar. Aí é no decorrer de setembro aí que a gente vai começar a ter a gente vai fazer uma leitura do que vai ser. Eu mesmo aqui na Help, eu tenho os pacotes para vender a partir de setembro, mas eu estou segurando ainda. Eu até converso com você, eu falo que eu já estou doido para fazer algumas promoções, mas enquanto eu não tiver uma segurança em relação a onde a pessoa vai ficar hospedada, eu não vou vender. Eu tenho alguns aqui, mas como a gente não sabe quem que ainda vai voltar a funcionar, eu prefiro ficar quietinho com os pacotes aqui. Na hora que eu tiver certeza e afirmação, eu já começo a divulgar os pacotes com as promoções aí para turma. O Alex está perguntando se ele tem viagem marcada para a primeira semana de outubro. Bom, a partir de 1º de setembro, teoricamente, isso de acordo com a ministra dos Transportes da Colômbia, as fronteiras estão reabertas a partir de 1º de setembro para voos internacionais. A mesma pergunta da Eliane. Será que outubro está liberado? A partir de 1º de setembro, né? Provavelmente. Panamá também deve estar nessa mesma fase. E é isso. Então, assim, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tava lendo a respeito exatamente dessa parte da biossegurança, e aí o que acontece? Eu sei que são diversos protocolos que têm que ser tomados, enfim. Inicialmente, quem for para San Andrés, ou quem tem pretensão de ir para San Andrés, procurem saber, ou pelo menos utilizar nesse início, tá, aqueles hotéis que são mais certificados de redes. As grandes redes. Redes, porque essas sim, com certeza absoluta, vão oferecer essa segurança maior para quem estiver ficando hospedado lá. Então,
todos esses hotéis estão lá no guia Top 10 do Viajando San Andrés, que é de graça para baixar lá no nosso site, é só entrar lá e fazer o download. Mas assim, adiantando, GHL, Decameron, Eldorado, Casablanca, Noble House, esses hotéis do Samal, Calypso, Sol Caribe, todos esses hotéis vão ter o certificado com certeza, com toda certeza. Então, assim, e são hotéis que você pode ir de olho fechado, que você vai ser bem atendido, vai ter uma estrutura boa para te atender, enfim, né? Só tem um lá que você tem só um desses hotéis aí que tem algumas coisas lá que é surpresinha na hora lá. Eu não vou falar muito não, porque senão a gente faz um pré-julgamento. Mas eu já tive muita dor de cabeça com uma dessas redes lá em San Andrés, então... Sim. Às vezes eu evito, então eu não vou expor qualquer hotel, porque não vale. Mas aí, quem quiser aqui, eu tenho as recomendações, eu sei para onde que eu vou, como que eu faço, para não ter esse perigo. A Ana estava comentando aqui sobre a questão dos passeios. A gente falou aqui um pouquinho disso, Ana, sobre os passeios, que um passeio que comportava 50 pessoas vai comportar 20. Então, a partir de setembro que a gente vai saber se vai aumentar, se não vai, como que vai ser, como que vai ficar. Está sendo criado esse protocolo, o protocolo já está sendo até testado. O aeroporto de San Andrés está ficando bonito, o pessoal tem botado bastante foto lá do aeroporto de San Andrés, eles já estão preparando como que vai ser a chegada, o que vai ser, eles já estão fazendo esses treinamentos. E preços a gente não pode falar ainda, porque a gente não sabe como que vai ser. Pode ser que tenha aumento, pode ser que eles vão manter. Então, é uma surpresa que a gente vai ter que esperar pelo menos mais 90 dias aí para a gente ter uma informação precisa, que é só a partir de setembro que vai voltar as coisas. Pegando o gancho do que você falou, Rafa, em relação à pergunta da Ana, olha só, explicar um pouquinho como funciona, tá? Ela está dizendo o seguinte, que os passeios coletivos vão ficar mais caros por conta dos protocolos. Por exemplo, um passeio onde iam 15, só poderão ir apenas 5. Olha só, o que acontece? Para o operador, vamos colocar agora que eu sou operador de turismo lá em San Andrés, eu vendo passeio, só dar um exemplo, tá? Então, eu fecho com você, Ana, e mais 14 pessoas para fazer um passeio de lancha privativa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho a lancha não é minha, eu tenho que contratar essa lancha. Então, na verdade, o que acontece? Funciona assim, eu vou no dono da lancha, fecho com ele e vai me falar o preço dele. Geralmente, isso eu vou chutar, tá? Geralmente, vamos supor que o valor seja ele cobre do operador, ele cobre 800 mil pesos, tá? Então, o operador pega esses 800 mil pesos, divide por 15, e aí, vamos supor, deu lá X valor para cada um, ele coloca 20% em cima da parte dele, do operador, tá? Aí ele vai, aluga a lancha e leva a galera. O cara vai pilotando, tal, tem a diária da lancha, tem esse custo. Então agora, por exemplo, na lancha do cara só vai poder ir 5 pessoas ao invés de 15. Vai poder ir 12, olha, não vai poder mais ir em 12 ou 10, vai poder ir 7, 8. O valor que o barqueiro vai cobrar dele, o dono da lancha, vai ser o mesmo, os mesmos 800 mil. Então ele não vai conseguir manter o mesmo valor por conta disso, entendeu? Por causa por causa dessa diferença aí, né? A gente ainda não sabe, o Felipe está perguntando se vai ter algum protocolo para estrangeiro. Nós não sabemos qual vai ser, mas que vai ter, com certeza. Eu vou colocar aqui, Stefan, estou até copiando para ele. Vou colocar aqui o que vai ser, o que eles já está acordado em relação ao voo. Agora, para entrada dentro da Colômbia ainda eles não colocaram, mas durante o voo já tem o que vai ser a determinação daqui para frente, até pela IATA. IATA e lá pela ANACO, que estão mais um pouquinho à frente em relação a isso. E para quem não sabe, a IATA é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, então isso vai valer para o mundo inteiro. Então essas medidas aí tá mais do que certas e seladas em relação ao que vai ter lá de restrição, o que você pode, o que não pode. Então
Eu vou colocar aqui alguns briefs e coloco o link até de onde que saiu essa notícia lá na Colômbia, lá no jornal. Uhum. Então, na verdade, o que acontece? Exatamente por conta disso, a gente tá aguardando esses órgãos de controle colocarem lá quais vão ser os protocolos para recepção de turistas. Então, por exemplo, o que a gente já imagina que vai ser é que todo mundo vai ter que passar por Bogotá, tá? Eu não sei quem vai, acho que não tenho certeza se mesmo quem faça escala no Panamá teria que, acho que quem fizer escala no Panamá vai ter que seguir, claro, as recomendações de segurança deles lá, e depois vai ter que fazer em San Andrés na hora que chegar também. Agora, quem fizer na Colômbia, quem fizer escala em Bogotá, eu acho que já vai poder ir direto, vai passar por Bogotá, vai fazer os procedimentos lá, e de lá vai para San Andrés. Vamos ter que esperar. É difícil saber qual vai ser É muita informação. Sim. Que eles estão tendo, e a gente vai repassando aos poucos, porque cada dia surge coisa nova, que a gente fala, cada dia é uma surpresinha. Eles falam uma coisa hoje, amanhã já não é, então muda com frequência essas questões aí de segurança lá na própria Colômbia. Aí eu estou colocando aí alguns aí, pelo menos alguns protocolos que tá tendo, então aí quem quiser, eu vou depois que disponibilizar o link todo aqui, aí a pessoa vai entrar e vai ler, mas vai ter restrição, por exemplo, de bagagem de mão dentro do avião, não vai poder, vai ter que despachar distância mínima para embarque, eles já vão exigir que você chegue com um bilhete impresso, que não vá para imprimir na hora, então tem muita coisa assim de medidas que eles já estão tomando, e isso provavelmente é o que deve estar acontecendo aqui nos aeroportos do Brasil também. Eu não, o último voo que eu fiz foi dia 16 de março, eu saí do Rio para Belo Horizonte e já estava um caos. Aí depois disso fechou completamente, 2 dias depois. Então eu não sei como é que está a questão dos aeroportos aqui no Brasil. Rafa, a Eliane está perguntando a respeito dos cruzeiros. Cruzeiro é um pouco mais complicado, eu acho que que na verdade, assim, eu vou ser muito sincero, eu não leio muito a respeito de cruzeiro, porque não é o forte de San Andrés, né? Devem ter alguns cruzeiros que saem de Cartagena e que devam passar por San Andrés. Sai de Cartagena, mas não vai para San Andrés. Não vai, né? Não, San Andrés não é um ponto de apoio de cruzeiros. Então ele sai de Cartagena, vai ali para Cancún, vai para Bahamas, tem Cuba, vai até o México, eles ficam rodando ali. Deve ser então, isso mesmo. Cruzeiro, eu acho que dos setores mesmo do turismo deve ser um dos últimos a voltar. Então, assim, eu não é minha expertise também as questões dos cruzeiros, mas de experiência deve ser o último, porque o nível de contágio dentro do cruzeiro é muito alto. Você fica num lugar confinado, então só quando tiver uma vacina que eles devem liberar. Acho que os cruzeiros mesmo só a partir de ano que vem. Acho que esse ano tá fora. E assim, eu honestamente, a gente está contando que essa fronteira abre a partir de 1º de setembro, e já tem, inclusive, comércio de passagem aérea já está rolando, já pode, quem quiser ir já para esse período já está com passagem sendo vendida, enfim, mas honestamente, assim, a gente acha o seguinte: se você tem expectativa de ir para San Andrés esse ano ainda, começa a pensar em alguma coisa a partir de dezembro, mais ou menos. Acho que é o ideal, né, Rafa? Dezembro para frente, né? O dezembro acho que é o ponto-chave ali. Para quem quiser arriscar em setembro,
Vai. Aí aquela que a gente falou, que a gente sempre brinca, quem for os primeiros a chegar lá vai pegar aquele paraíso lá completamente tinindo, brilhando. Eu até botei 2 posts ontem e hoje aí, que San Andrés é a ilha mais rústica e mais linda do Mar do Caribe. Que é um dos destinos mais procurados no mundo e pelos brasileiros é um dos mais procurados na região do Caribe. Chega a ultrapassar até mesmo Cancún, justamente pela essa questão rústica. A ilha é uma ilha, a gente sabe que não tem tanto uma estrutura para o turismo, mas as belezas que tem lá é sensacional. O acolhimento do povo colombiano é muito legal. A comida não tem muita diferença da questão da comida em relação à nossa. É uma ou outra coisa que vai estar diferente. As praias, o mar, eu falo assim, não tem lugar igual a San Andrés. Acho que quem não foi, fique na expectativa aí, torcendo para ir, porque vocês não vão se arrepender, que é muito bonito o local. Sem dúvida. Inclusive o vídeo que eu postei hoje de chamada para live, esse vídeo foi filmagem da minha esposa, cara, lá em San Andrés, a gente mandando de lá na região norte, não é? Não, tô na saída do aeroporto, passando bem isso, pela na cabeceira. Na cabeceira da pista, dando a volta ali, já começando ali, daí assim, demais, cara. Com sono. O vídeo. Assim que é bom, poxa. O vídeo que você postou hoje parece muito com a região ali de Rock Key. As praias. Eu tô do outro lado. Sim, mas eu tô do outro lado. Porque lembra. Tô do outro lado. Você pode ver que eu tô nesse vídeo, eu tô fazendo a volta pelo sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Isso, porque aí eu tô dirigindo a mulita, minha esposa tá do meu lado filmando, e aí tá passando o mar aqui, né, do lado direito da gente, e assim, ali tem tem vistas maravilhosas, cara, desde quando você sai do aeroporto, porque assim, tem um trecho da Peatonal que é aqui na verdade a praia de Sprat Bay ali inteira, ela não tem trânsito de carro, né? Ele é um calçadão. Então, quando você vem fazendo a volta na ilha, você sai pelo centro de San Andrés, pelo centro comercial, você sai por trás, e aí você vai passar por trás do Decameron Islenho, sai vindo, aí você vai sair na pista do aeroporto. Quando você chegar na pista do aeroporto, você vai ter que fazer uma voltinha, virar direita e esquerda, você já vai aí você pega a circunvalar, que eles chamam, né? E ali, você sai ali na Cooperativa dos Pescadores, passa pelo Decameron Maryland, se eu não me engano, que é bem ali no finalzinho, e aí você pega a estradinha e aí você vai embora para dar a volta na ilha. E aí você vai pegando cada lugar, cara, maravilhoso ali para fazer foto, para fazer vídeo, que é sensacional. Isso para mim, tá? O melhor passeio de todos em San Andrés. Bate Parasail, bate todos os outros, é você pegar o carrinho e sair andando ali, cara, é fantástico. E quanto mais cedo você sair e mais tarde voltar, mais bonito você consegue ver o que tem de diferente. Você vai sair lá com o sol, sai cedinho, às vezes tenta pegar um pôr do sol, tem muitas opções de ver o sol se pôr também, é muito legal, a gente tem algumas fotos até bacanas de lá, desse pôr do sol e do nascer. O nascer do sol, eu postei uma foto hoje do sol nascendo aqui no Instagram. Aquela foto foi minha esposa que tirou também, da janela do quarto do GHL, da suíte do GHL. Era por volta de 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, o sol nascendo lá. E ali aquela foto é de dentro do quarto do GHL lá. E a vista do GHL é espetacular, né? A período da manhã você tem um baita pôr do sol, durante o dia você tem aquele marzão azulzinho, azulzinho não, vários tons de azul que você vê na tua frente, né? E no fim da tarde você consegue ver um pedacinho do pôr do sol. Aí se você estiver hospedado no GHL, duas coisas muito legais: ou você vai assistir o pôr do sol lá em Westview,
que é fenomenal, ou você vai ali do bar da piscina do GHL, e aí você fica ali tomando uma pina colada, uma Clube Colombo geladinha e vendo o sol. E outra que você esqueceu, mais à noite, lá por volta das 8 horas da noite, você escuta o belo barco com La Noite Branca passando em frente ao GHL lá, com exatamente. O pau quebrando dentro do barco lá. Eu não fiz esse passeio não, porque eu tava com meu filho lá, não dava pra ir, né? Mas, cara, olha, eu vou te falar que deu vontade, viu, meu? E eles fazem uma bagunça, assim, tremenda. Sim. É muito, muito legal. Você escuta, às vezes eu tava tentando descansar um pouquinho pra sair, passava o barco lá com o som alto, eles pulando, gente gritando. Falei, opa, o negócio lá tá bom. Tá e quente, esse passeio, né? é um passeio... É bem legal, eles chamam de mini cruzeiro noturno lá. Isso. Então você tem comida, bebida, tudo liberada no barco lá, dá uma duração de 3 ou 4 horas, é bem, bem legal. Tem muita coisa pra se fazer. Dá pra tomar uma de boa, curtir, dançar lá as músicas, dançar rumba, salsa, e ficar lá com... Tem música brasileira, tem sertanejo de vez em quando que eles botam lá um sertanejo. Piscina do GHL tocava muito Djavan, cara, Gilberto Gil. Ficava tocando na piscina do GHL ali, de vez em quando. E tocava salsa também, rumba, essas coisas, mas tocava música brasileira. Eles gostam bastante, né? É isso, a rumba lá é praticamente patrimônio. Todo lugar que você vai tem a rumba. E sim, dependendo da época do ano que você for, você pega o festival lá em San Andrés, ou em Providência também, que é muito legal. Chega em Providência, eles fecham lá na parte lá do porto, na divisa de Providência com Santa Catarina, então eles fazem uma festa gigantesca lá. E agora, no período de junho, estaria para acontecer a festa lá agora. Com essa questão do fechamento, eu não sei se eles vão fazer, como que vai ser. Então, assim, a cultura colombiana é muito rica e muito legal. Então tem muita coisa boa para se fazer. Sim, e assim, o legal é o seguinte, falando um pouquinho mais da noite de San Andrés, né, quando você tá, geralmente, aí você vai ter um monte de opção para jantar, um monte de lugar para curtir a noite lá e tal, e assim, você tem, por exemplo, um belo de um jantar no La Regata, ou no restaurante do Casablanca, ou sentar ali no Beer Station e ficar ali mesmo tomando e comendo umas porções que eles têm lá, as batatas são muito boas, né? E ficar ali de boa. Então, assim, tem muita opção e é muito gostoso caminhar naquele pedaço ali, porque, por exemplo, as lojas ficam abertas, se eu não me engano, até as 9 ou 10 horas da noite, né, Rafa? Dia de semana, né? Vai até mais tarde um pouquinho, você pode ir lá fazer compra, você vai comprando. Sempre quando eu viajo, faço compra sempre nos 2 últimos dias. Ou então vou comprando uma ou outra coisinha ali durante a minha estadia no local. Mas eu vou observando onde tem o melhor preço, às vezes você vai negociando, às vezes você vai olhando, quero aquilo ali. Você vai mais na frente, você acha outra coisa muito parecida com preço melhor. Dá para comprar muita coisa. Sem dúvida. Eu que faço muito mergulho em San Andrés, é um dos lugares mais baratos para comprar equipamento de mergulho. Tem uma loja específica lá que é praticamente metade do preço aqui do Brasil, os equipamentos lá. Então vale muito a pena. Chega a ser mais barato que comprar nos Estados Unidos. Então, assim, para quem gosta de mergulhar, comprar uma máscara, comprar uma roupa de neoprene, uma nadadeira, tem como ir lá e comprar. Quem gosta de bebida, tem os free shop lá, os duty free da vida. Não, lá é o La Riviera. Sim, La Riviera. E tem um outro, que fugiu o nome aqui, que dá para comprar bebida super barato lá. Eu arrependo de não ter comprado gin lá na época, porque eu não sabia nem o que era, como que tomava. Me falaram, bota com laranja e toma que fica gostoso. Olha, se eu tivesse comprado gin naquela época lá, no preço que tava, eu estaria rico aqui, eu teria vendido
uma penca aqui, cara, porque ó, cada pessoa pode trazer 12 litros na mala e mais 12 no shop aqui, quando chega no Brasil. Agora aumentou a cota, agora acho que antes era $500, agora é $1.000. Que né? Agora tá podendo gastar 1.000. Pô, então eu ia ficar rico só com gin, cara. Porque, ó, pra quem tem uma ideia, eu gosto muito de rum Havana para fazer Cuba Libre, enfim, tá. Você tem como é que fala? Lá, aqui no Brasil, essa garrafa de rum Havana, ela custa 110, 115 reais, mais ou menos isso. Pô, lá em San Andrés era 14 mil pesos, 12 mil pesos, coisa de 20 reais. De comprar, entendeu? A diferença é bizarra. O gin hoje aqui, um dos mais consumidos aqui, gin, lá na época custava 10 mil pesos colombianos, é que hoje uma garrafa custa 100. Então eu falei, sim, exatamente, é isso. Não comprei, mas eu comprei pelo menos um Gold Label, deu pra trazer. Ah, sim. Deixa eu falar bem com ele. Perguntando se maio é um bom mês para visitar a ilha. Sim, é um bom mês. Eu teria que estar lá agora em maio. Eu estava com passagem comprada para maio e eu acabei tendo que, por causa da pandemia, tive que jogar para dezembro. Mas sim, maio é bom. Maio é um mês legal, já é baixa temporada, os preços já estão menores, tá mais tranquilo. O sol não tá tão quente. Você corre o risco de pegar ali aquela chuva passageira de 5 minutos. Vai cair uma chuvinha e passa rapidamente. Eu fui em maio, eu fiquei lá do dia 8 até o dia 20, mais ou menos, de maio. Então deu pra pegar praticamente quase o mês inteiro lá. Muito sol. Chuva, vai chover 5 minutos e para. Você pode ficar até debaixo da chuva se quiser, que não interfere em nada seu passeio. Os preços são mais atrativos, a ilha não está tão cheia, igual dezembro, janeiro, fevereiro, que é mais ou menos o pico que eles têm lá. Os hotéis estão mais tranquilos, você consegue entrar no restaurante sem fila, então tem várias coisas boas lá em maio. Esse maio lá agora choveu, né? Esse maio choveu. Não, só perguntando, tem gente perguntando se esse hotel Classic VIP é bom. Eu não conheço, honestamente não conheço. Eu também nunca vi lá em San Andrés, eu nem sei onde que fica. Nem sei onde fica. Para mim é novidade. E olha que eu tenho livro de guia de viagem de San Andrés com top 10 de hotéis e tudo, e não tenho informação a respeito desse hotel. Vamos pesquisar. Vou tentar procurar o que eu puder ajudar. Com certeza a gente vai... Provavelmente deve ser um dos hotéis novos lá de San Andrés. Sim. Sim, pode ser. Porque eu tô até pesquisando aqui, ele tá a 200 metros da praia Spark Bridge, lá do calçadão. Ele tá na Avenida Atlântica, assim. É um dos hotéis novos, que quando eu fui... Tá na Avenida Atlântico, lá em San Andrés. Vou puxar pelo mapa aqui, que aí fica mais fácil de localizar. A respeito de quando você procura aí, a respeito do chip de celular, dependendo do operador de turismo que você fechar os passeios lá, se você já for programando daqui com ele, já for conversando com ele daqui para fechar os passeios quando vocês estiverem lá, ele vai te dar um chip de celular lá. Tá? Já combina com ele, já trata com ele, já pede já. Chegando lá ele vai te dar, você só vai fazer uma carga lá de 20 mil pesos e vai usar a internet semana inteira lá, tranquilo. Mas geralmente os guias, os operadores, você fecha, eles já te dão o chip lá. Oi, Rafa. O hotel tá ali do lado do Mr. Panino. O Mr. Panino é dentro de uma galeria, né? Ele tá perto. Ele tá perto da Jane ali. Tá perto do Noble Jane. Deve estar uns 200 metros lá do Noble House, mais ou menos. Isso, é bem pertinho. Ele tá naquela rotatória principal lá que a gente sempre comentou, tem a da Barracuda, dessa, aquela rotatória tem duas larvieiras grandes, virou ali à direita, ali onde tem um centrinho comercial que vende muito eletrônico. Peraí. Não sei se você vai... Não, peraí, mas tem duas
tem duas rotatórias ali. Você tem a Praça da Barracuda, que é em frente ao Boca de Ouro. Agora você tem a outra. Ali, aí... Isso, de baixo lá da Barracuda. A de baixo é da praia. Que é da E a outra é onde tem a La Riviera, onde tem a JR. Isso, é aquela da La Riviera. Do Canhão, onde está o Canhão. Do Canhão de Morro, né? Canhão Sim, de Morro. Aí desceu ali primeira direita, na rua, praticamente na rua que vende muito eletrônico, para quem gosta. Sim, isso mesmo. Eletrônicos, e tem um supermercado também muito bom lá para comprar e barato. Eu só não vou lembrar o nome. Não, eu acho que é Super Todo do mercado. E na mesma rua do Banco Colômbia, onde que se troca dólar por pesos colombianos. Exatamente. A agência mais tranquila. O pessoal está perguntando como é que a gente consegue pegar. Como é que encontra o Diego? O Diego tá lá no nosso grupo do Facebook, lá no Viajando Sandrés, lá no Facebook. Ele procurando ele lá, ele aparece lá. Ele tá no grupo lá com a gente. Mas depois só perguntar. Me manda uma mensagem aqui pelo Instagram e eu te respondo com o contato dele. Eu já te mando o contato dele do WhatsApp. Aí você já fala com ele direto. Já mandei aí. Aí, ó, o Rafael já colocou. Mas entra no... Daqui fica já... Mas entra no grupo, sim. Faz parte lá. São quase 30 mil pessoas, cara. Todo mundo trocando experiência, trocando relato, dando as informações que vão obtendo lá na ilha. Conforme as pessoas vão viajando, elas vão relatando lá no grupo como é que foram as experiências delas. Tanto as coisas legais como as ruins. Então é bom que todo mundo, quando vai viajar, já vai escolado, né? Rafa, acho que já vai encerrar, não, falta 5 minutos aí para encerrar. 5 minutinhos. Deixa eu só dar uns recadinhos pra galera aqui rapidinho. Só lembrando, toda terça-feira o Rafael tá com a live dele lá na Help Turismo, aqui no Instagram, e toda quinta-feira a gente tem aqui no Viajando Sandrés. Geralmente eu participo lá com o Rafa de terça, ele participa aqui comigo de quinta. Todo dia tem postagem nova, tanto no Instagram da Help quanto no do Viajando Sandrés. O nosso grupo lá do Facebook definitivamente é a maior comunidade do mundo quando a gente fala a respeito de Sandrés. Então, ou seja, tudo aquilo que a pessoa precisa para conhecer, para inicialmente ter uma visão geral de como é Sandrés, vai encontrar lá no grupo Viajando Sandrés no Facebook. Obrigado, valeu. Quem tiver interesse em saber quais são os melhores hotéis, quais são os melhores restaurantes, os melhores bares, os melhores passeios, um guia de compras, os melhores lugares para comprar em Sandrés, entra lá no www.viajandosandrés.com.br, baixa o nosso guia de graça, não tem custo, é só entrar lá e baixar. A gente procura deixar aquilo lá, esse guia, né, bem explicadinho, com todas as referências de endereço, do tipo de serviço que é prestado, tanto seja em bares, restaurantes, hostels, pousadas, hotéis, tudo. E é importante para quem está indo pela primeira vez ter uma ideia de como funcionam os serviços lá em Sandrés. Tá? É bem interessante, então entra lá e baixa, que é de graça. E assim, também quer já entrar no clima de como é Sandrés, do que o pessoal escuta na balada lá, do que toca nos barcos quando você está indo para Aquário, para Johnny Key, para Providência, para o que toca, o que a galera curte lá. O Viajando Sandrés tem uma playlist exclusiva no Spotify com quase 40 horas de música, só aquelas que tocam mesmo pra galera lá em Sandrés, tá? Então, para quem é ansioso e já quer ir entrando no clima antes da viagem, entra lá e segue a nossa playlist, que é bem legal. E aí eu vou deixar agora livre pro Rafa aí, para ele dar os recadinhos dele também a respeito da Help Turismo, que agora está chegando a época de terminar essa pandemia, se Deus quiser, e a fronteira da Colômbia abre a partir de 1º de setembro. Então, quem tiver interesse em ir para Sandrés, a pessoa certa para levar você está aí. É o Rafa da Help Turismo, ele manja tudo e mais um pouco de lá, e tem tudo aquilo que você precisar para fazer uma viagem bem tranquila. Beleza, Rafa? Manda aí.
Beleza, para quem você comentou aí dos hotéis do Guia Top 10, pode entrar lá no nosso site lá, até coloquei aí a informação. Lá tem todos os hotéis o que você Uhum. precisar, você tem as dicas também que tá no guia e tem lá na nossa página dos hotéis. Você já sai daqui, se quiser reservar pelo nosso site, você já sai daqui pagando em reais e ainda pode dividir até 12 vezes sem juros no cartão. Você tem a nossa assessoria antes, durante e depois aí a sua viagem. Se precisar de passar algum perrengue ou aperto, pode mandar uma mensagem que normalmente eu tento dar mesmo de longe, eu tenho dado esse apoio para todos os clientes aqui da Help Turismo. Seguro viagem, não viaje sem seguro viagem. Faça seguro viagem, que é muito importante, ainda mais com essa questão da pandemia, do Covid. Nem todas as seguradoras vão estar cobrindo a questão do Covid. Então, mais para frente eu começo a falar aí em relação ao seguro. Lembrando que na ilha, o único seguro que você não precisa de pagar para ter o atendimento e depois pedir o reembolso é o seguro da Siscard. Os outros aceitam, mas porém você vai ter que pagar e depois chegar no Brasil aqui e pedir o reembolso. Então, para quem não quer ter esse tipo de trabalho, só fazer o seguro da Siscard, que a gente em breve volta com o nosso link com promoções aí para todo mundo aí para estar comprando ele. Sigam as nossas redes sociais também, lá no Instagram, no Facebook, @helpturismo. Tem todas as informações, eu vou estar postando bastante vídeo, fotos de San Andrés, às vezes eu vou postar um pouco de Cancún também, do nosso amigo Willy Espanhol, que a gente saiu daqui, eu tenho uma parceria com ele lá em Cancún também, e aqui do Brasil também de vez em quando eu vou colocando alguma outra coisinha do Brasil, mas o foco mesmo, e que é a da Help Turismo, que é a única agência brasileira especializada em viagens para San Andrés. Ninguém entende mais que San Andrés que a Help Turismo. Então, qualquer dúvida, pode nos chamar aí que a gente está aqui para ajudar. E entre lá no nosso site, www.helpturismo.tour.br. Aquele abraço, Stefano. É isso aí, Mineiro. Então, ó, terça-feira, todo mundo lá na live do Rafa na Help Turismo, e a gente continua esse bate-papo por lá. A gente vai começando por lá, aí tem as bombas da semana, a gente emenda as bombas aqui para terminar de falar, e aí começa tudo de novo. Bom final de semana para todo mundo. Rafa, obrigado mais uma vez aí. Valeu, a gente continua Stefano. A gente se fala no final de semana, qualquer pepino, a gente volta em edição extraordinária aí pra galera, né, pra sempre falar. Surge, né? Sempre no dia da minha live, isso é sempre assim. Mas, assim, ó, agradeço todo mundo. Quem quiser mais informações a respeito do Viajando San Andrés, o link da nossa bio leva você para qualquer ponto das redes sociais do Viajando San Andrés, seja pro nosso canal do YouTube, onde as lives ficam todas disponíveis lá a partir de amanhã, pro nosso Instagram, pro grupo do Facebook, pra playlist do Spotify e pro Telegram também, que tem um grupo exclusivo lá. Valeu, Peterson, valeu, Mário, obrigado. Valeu, Luan, boa noite para todo mundo. E a gente espera vocês terça-feira na Help Turismo, lá na live do Rafa, e aqui também na quinta-feira que vem. Valeu? Abraço aí, Rafa. Valeu, um abraço. É nóis, até mais. Até mais.